Talvez o mundo inteiro tenha cometido um erro grave ao definir o significado da palavra civilização. Por muito tempo, fomos levados a acreditar que China e Coreia eram templos da modernidade, da limpeza e da disciplina, enquanto o Brasil seria apenas uma terra de liberdade quase caótica. Mas a história de hoje é um golpe direto nessas concepções enraizadas há décadas. Imaginem 3 brilhantes jovens estudantes árabes, cheias de orgulho, fé e expectativas por uma viagem inesquecível. Exatamente os destinos nos quais mais depositaram esperanças feriram sua dignidade com descuido, sujeira e olhares frios de discriminação. Já o Brasil, visto apenas como um ponto secundário no roteiro, tornou-se inesperadamente o protagonista, mudando completamente sua visão de mundo. O que aconteceu para que elas, com lágrimas nos olhos, dissessem: "O brilho da Ásia nos feriu, mas a bondade do Brasil curou nossa alma"? Essa verdade, prestes a ser revelada, talvez faça você redesenhar o mapa da civilização em sua mente. As protagonistas não são turistas comuns. São Fátima, dos Emirados Árabes Unidos, Aisha, da Arábia Saudita, e Nur, do Catar. 3 jovens mestras que acabaram de se formar com distinção nas mais prestigiadas universidades do Golfo Pérsico. Elas representam a geração de mulheres árabes educadas, bem-sucedidas e extremamente exigentes. Fátima é uma jovem arquiteta, admiradora de padrões urbanos modernos. Aisha é futura médica, um verdadeiro microscópio em questões de saneamento. Nur é pesquisadora de cultura e sociedade, profundamente sensível ao comportamento humano e ao respeito religioso. O que as une é a fé islâmica. Para onde quer que vão, o hijab é ao mesmo tempo símbolo de orgulho e um teste silencioso da civilidade do lugar. A viagem foi planejada como um presente merecido após anos de estudos intensos. Com a mentalidade de jovens intelectuais, buscavam modelos ideais de desenvolvimento. Em sua imaginação, China e Coreia do Sul apareciam como catedrais da disciplina e da pureza absoluta. O Brasil entrou no roteiro quase por obrigação, apenas um ponto de conexão, um país que nunca levaram a sério. Ainda antes de o avião decolar, a viagem já estava dividida em categorias na cabeça delas. Toda a alegria e 80% do orçamento eram destinados à Ásia Oriental. Ao Brasil, cabiam apenas um vago medo e um leve desprezo. Fátima foi a primeira a reclamar do roteiro. Por que perder tempo naquele bairro pobre do mundo se poderiam passar dias extras nos paraísos tecnológicos da Ásia? Na visão delas, China e Coreia eram catedrais do futuro, ruas impecáveis, pessoas educadas como mecanismos precisos, serviços 5 estrelas em cada esquina. Era lá que esperavam ser tratadas como hóspedes de honra. O Brasil, por outro lado, associava-se ao máximo de perigo. Especialmente como muçulmanas de hijab, a simples ideia de caminhar por um país latino-americano assustava. Temiam assaltos, desordem e principalmente olhares julgadores, desrespeito à fé, comentários preconceituosos. Para as 3, o Brasil não era um destino, mas um obstáculo desagradável, uma etapa obrigatória. Para entender o choque vivido no Brasil, é preciso primeiro ver o que enfrentaram na China e na Coreia. A câmera da memória de Nur retrocede 10 dias. Nada de vídeos glamurosos do Instagram. Num bairro movimentado de Pequim, o barulho das buzinas rasgava os ouvidos. Aisha, a futura médica obcecada por limpeza, estremeceu quando um homem cuspiu no chão ao lado de seus sapatos de grife. O cheiro de óleo queimado misturava-se ao fedor de esgoto vindo de becos estreitos. Quase provocou náusea. Mas o pior não era o ambiente físico, e sim o humano. No metrô de Seul, no horário de pico, eram empurradas rudemente sem um único "desculpe", apenas olhares frios e indiferentes. Num restaurante chique, o gerente, ao ver os hijabs, fez um gesto rápido. "Não tem mesa", embora metade das mesas estivesse vazia. "Eles nos olhavam como se carregássemos uma doença", escreveu Fátima, indignada em seu diário.
Num país que se orgulha de boas maneiras, me senti um ser inferior. O ápice foi quando pediram ajuda a jovens, foram ignoradas e ouviram risadinhas abafadas às costas. 3 árabes brilhantes, ricas, educadas e confiantes de repente se sentiram pequenas, vulneráveis e absolutamente sozinhas entre arranha-céus reluzentes. O sonho asiático se espatifou. O avião finalmente pousou no Aeroporto Internacional do Brasil após um longo e exaustivo voo. As 3 apertavam forte as bolsas, músculos tensos, preparadas para o caos, a sujeira e os batedores de carteira, como haviam sido avisadas. Mas quando as portas do controle de imigração se abriram, Fátima parou. Diante da exigente arquiteta não havia um terminal velho e desgastado, mas um amplo espaço com teto alto, iluminação elegante e piso tão brilhante que refletia a luz de LED. Nenhum lixo, nenhuma aglomeração. Ao se aproximarem do controle de passaportes ainda em posição defensiva, viram o funcionário, um homem negro forte que sorriu amplamente. Olhou os passaportes, depois para elas, colocou a mão no peito e disse em um inglês simples, mas caloroso: "Welcome to Brazil, you look beautiful. Bem-vindas ao Brasil, vocês estão lindas." Nenhuma sombra de suspeita com muçulmanas, apenas acolhimento. Aisha inclinou-se para as amigas e sussurrou incrédula: "Estamos sonhando? Este aeroporto está mais limpo que a estação de metrô de ontem em Seul." Chamaram um Uber. O medo de sequestro voltou a surgir. Mas chegou um sedã cheirando a óleo essencial de laranja. O motorista, sem saber árabe e com inglês ruim, abriu imediatamente o Google Tradutor. "A temperatura do ar-condicionado está boa? Querem música?" Um gesto simples que transmitia respeito absoluto, exatamente o que lhes faltara 2 semanas na Ásia. Enquanto o carro seguia pela avenida, Fátima colou o rosto na janela, procurando as favelas de seus medos. Mas via apenas avenidas arborizadas, calçadas impecáveis de mosaico português preto e branco. Até os grafites, antes associados à desordem, agora pareciam obras de arte vibrantes sob o sol dourado. O trânsito era intenso, mas não sufocante. Pedestres atravessavam calmamente, carros paravam, uma cena de civilidade oposta ao salve-se quem puder de Pequim. No hotel, novo choque. Na Ásia, procurar comida halal era uma tortura, olhares impacientes ou irritados ao perguntar sobre ingredientes. Aqui, no check-in, o funcionário notou a roupa tradicional e imediatamente entregou uma folha. "Senhoras, aqui está uma lista de restaurantes próximos selecionadas pela nossa equipe." E no quarto, removeram todo o álcool do frigobar para que as hóspedes se sentissem confortáveis. Nur ficou paralisada. Como pesquisadora de cultura, ela entendia. Isso não era apenas serviço 5 estrelas, era empatia. Num país majoritariamente católico, tamanha delicadeza com o Islã era inimaginável. No quarto, o piso brilhava. Pelos rigorosos padrões da médica Aisha, nem uma poeira. Os lençóis cheiravam a sol. A sensação de respeito envolveu as 3, derretendo aos poucos a mágoa acumulada. O momento decisivo veio no segundo dia. Decidiram passear, mas o celular de Nur descarregou e o mapa sumiu. Entraram numa ruazinha deserta. Escurecia, o medo primal as tomou. Na cabeça ecoavam os avisos: "Não andem em lugares vazios, vão assaltar." Um grupo de rapazes tatuados vinha em direção a elas. As meninas se encolheram, deram-se as mãos, preparando-se para assédio ou pior. Mas o grupo parou. Um dos rapazes gesticulou em português: "Vocês estão perdidas?" Ao ver o pânico, não se aproximou mais. Recuou para que se sentissem seguras. Pegou o celular, pacientemente encontrou o caminho, mostrou com as mãos. Ao notar que ainda tremiam, uma senhora idosa que varria o quintal se aproximou. Não disse nada, apenas sorriu bondosamente e fez sinal para que a seguissem. Conduziu-as por 2 quadras até uma avenida iluminada com polícia turística. Antes de ir embora, pegou a mão de Nur, acariciou-a carinhosamente e disse algo em português.
Nur não entendeu as palavras, mas sentiu o calor das mãos ásperas, a linguagem universal da ternura. Ninguém pediu dinheiro, ninguém riu do hijab, ninguém olhou como se fossem estranhas. Na China, taxistas enganavam. Na Coreia, as evitavam. No Brasil, país declarado perigoso, pessoas completamente desconhecidas as protegeram. Sob a luz amarela quente das ruas brasileiras, as três se entreolharam. A armadura defensiva desmoronou. Lágrimas correram não de medo, mas de alívio e profunda emoção. Elas entenderam que deviam ao país um pedido sincero de desculpas. O momento que mudou tudo não aconteceu entre paisagens luxuosas, mas num canto comum de um shopping no Rio de Janeiro. Chegou a hora da oração. Na China e na Coreia, escondiam-se em escadas escuras, temendo que seguranças as expulsassem ou que passantes fotografassem e ridicularizassem. O trauma era recente. Ao encontrar um canto limpo e reservado no corredor e estender o tapete, viram um segurança grande se aproximando. O coração de Fátima disparou. Ela fechou os olhos esperando. Não pode aqui, saiam. Mas os passos pararam. Silêncio. Fátima abriu os olhos. O segurança não as expulsou. Simplesmente puxou uma barreira móvel, isolando o espaço, perfeito para a oração. Depois virou-se de costas, cruzou os braços e ficou de guarda para que ninguém as incomodasse enquanto praticavam sua fé. Tudo aconteceu espontaneamente, sem pedido, sem esperar gratidão. Quando a testa de Fátima tocou o tapete no piso brilhante, as lágrimas jorraram incontidas. Naquela posição sagrada, ela sentiu o respeito profundo que não encontrou nem nas cidades do futuro da Ásia. Aqui entendi. Civilização não está nos arranha-céus nem na inteligência artificial. Civilização está em como protegemos a dignidade do outro. No país que eu considerava caótico, minha fé foi protegida com uma ternura que eu nem sonhava. O Brasil é limpo não só nas ruas, é limpo e majestoso na alma. No dia da partida, na sala de embarque, a atmosfera era outra. Nada de arrogância, apenas reflexões profundas. Fátima abriu o diário, riscou o Brasil, parada secundária, e escreveu com cuidado: Brasil, lugar que cura a alma. Elas perceberam um enorme erro, o mesmo que muitos no mundo cometem: confundir infraestrutura moderna com civilização humana. Na China e na Coreia há arranha-céus e ruas perfeitas, mas lá se sentiram invisíveis, isoladas. A limpeza física não escondeu o frio dos preconceitos. Já o Brasil, que desprezaram, deu a grande lição de bondade. Aisha confessou: buscávamos perfeição na Ásia Oriental, mas encontramos o mais humano na América do Sul. Lá respeitam não só a lei, respeitam as pessoas. Isso sim é o ápice da civilização. O Brasil não é apenas mais organizado do que a mídia mostra. Ele tem um tesouro inestimável, um coração aberto, capaz de transformar estrangeiras assustadas em amigas queridas. De ponto obrigatório, o país virou promessa. Voltaremos não uma vez, mas todo ano. A viagem das 3 formandas árabes terminou de forma inimaginável. As feridas da frieza dos países ricos foram curadas pelo calor humano de um país latino-americano. Sua história é a prova mais poderosa de uma verdade universal. Não julgue um livro pela capa, nem um país por manchetes sensacionalistas. O Brasil pode não ter as torres mais altas, mas tem algo maior: pessoas de alto caráter, prontas a elevar a dignidade de qualquer um, independentemente da cor da pele ou da religião. E se você, como elas, busca um lugar não apenas para visitar, mas para viver e ser verdadeiramente respeitado, talvez esteja na hora de comprar uma passagem para o Brasil.